Próxima sinopse, Falcon the Killer. Em 1987, Billy Bacall, um garoto de 13 anos, por sua condição financeira, é obrigado a trabalhar de assassino de aluguel por sua mãe. Porém, um dia um demônio acaba entrando nele. Ele consegue matar o demônio, mas ganha um poder, os Olhos de Falcão. Assim ele ganha uma missão, matar o presidente com seu código nome Falcão. Consegui entender a premissa e a questão de como o protagonista ganha o poder. Acho interessante esse lance de que ele é tão habilidoso ou tão forte que ele conseguiu até mesmo matar o demônio que queria possuir ele. Só que eu senti como se a gente estivesse acompanhando só mais um dia na vida do nosso Billy e não um objetivo real para a história. Então quando você fala que por conta da situação financeira a mãe dele obriga ele a trabalhar como assassino de aluguel, eu já consigo criar umas certas imaginações aqui de para onde essa história iria como objetivo final, objetivo central. E nenhuma delas para mim, é resolvida com matar o presidente. Enfim, parece algo tipo, quem que é a figura mais poderosa? O presidente. Então se ele matar o presidente, significa que ele é fodão. Me parece ser esse o caso. Então o que eu faria é um pouco do que eu falei na sinopse, sem ser anterior na de antes. Semi-anterior, anti-anterior, será? Enfim, que seria colocar o presidente como alguma relação pessoal ali que envolvesse a nossa trama principal. Então vamos supor que ele precisa matar o presidente porque seria algo que daria dinheiro suficiente para ele não ter que ser mais um assassino. Então, se ele só é assassino porque ele é obrigado por uma questão financeira, então como que a gente resolve essa situação? Tendo uma situação financeira favorável que não faça ele mais precisar ser assassino. Então, como a gente resolve isso? Aí sim você coloca matar o presidente. Pode ser isso. Enfim. A outra coisa seria ele se libertar dessa relação, não diretamente cumprindo uma missão, mas diretamente, tipo, fugindo e tal, saindo, abandonando a mãe, porque, não é uma boa mãe, a mãe que fala, filho, somos pobres, muito boa essa dicção, somos pobres, então vá matar a gente pra gente poder ter alimento. Ou algo assim. Você daria até para tentar trabalhar essa mãe de uma maneira ali onde a psicologia, de forma psicológica, tipo, eu não quero que meu filho seja assassino, mas a gente não tem outra opção, e ele já foi treinado porque o pai dele era e tal, então ele já tem uma tendência a isso. E aí, enfim, dá para querer trabalhar todo um aspecto psicológico para não trabalhar essa mãe como só uma vilã que tá usando o filho dela como uma arma. Por mais que não seja um objetivo de ficar rico ou algo assim, mas como uma arma ainda, querendo ou não. Mesmo com situações financeiras difícil ali, teria outros trabalhos que esse garoto poderia fazer que não envolve necessariamente matar gente inocente. E quando você é um assassino de aluguel, você não mata só gente do mal, né? Aí precisa a história também, para a história não ficar muito florida, né? Onde eu sou um assassino de aluguel e eu só mato por necessidade e eu só mato gente ruim. Tipo, fica aquele negócio meio... Você tá falando de assassino de aluguel e tá querendo dar uma floreada muito grande. Tipo, nós somos traficantes, mas nós somos do bem. Então você tem que entrar naquele lance da discussão ética e tal, do protagonista às vezes não querer matar alguém porque essa pessoa é inocente, mas também pensar, mas eu sou um assassino de aluguel, tenho que fazer isso e tal. E aí você vai trabalhando as nuances disso, mas sempre tendo em mente, qual vai ser o objetivo final dessa história aqui? É o Billy se libertar da mãe dele? É o Billy se libertar financeiramente? É o Billy entender que essa é a natureza dele e ele vai continuar sendo assassino independente da situação financeira deles? Então, mesmo ele conseguindo matar o presidente, mesmo ele tendo dinheiro, ele vai continuar sendo assassino porque agora foi isso que ele virou, a dicção indo embora. Então, qual que é o objetivo final dessa história para que a gente consiga entender a construção desses personagens e o que a gente vai construir na história até lá? Porque, como eu disse, do contrário, fica parecendo que, tipo, eu só quero fazer esse personagem matar o presidente porque matar o presidente é difícil e eu quero mostrar que ele é fodão, a ponto de conseguir matar o presidente. Então você troca o presidente por rei, por imperador, por qualquer figura ali que você fala, não, isso seria dificuldade. Não é muito diferente de dizer, um deus antigo que criou tudo, acordou e agora o protagonista vai ter que matar esse deus. Por quê? Porque o deus antigo é fodão e o meu protagonista vai ser mais fodão que ele. Novamente, isso em si não é um problema. O problema é esse ser o objetivo da história. Não ser só isso, entende? Você não ter uma coisa a mais ali que movimenta o personagem além de vou matar esse cara fodão. Por quê? Porque ele é fodão. E eu quero mostrar que eu sou mais fodão. Enfim,
Ainda que você queira fazer uma história assim, onde o protagonista quer enfrentar alguém fodão só pra mostrar que é mais fodão, você cria uma contextualização de tipo, você é tão vazio a ponto de é só isso, e aí, sei lá, você cria uma lição pro personagem aprender com relação a isso, etc, pra que a história tenha um pouco mais de profundidade do que realmente só uma luta de queda de braço, onde, beleza, derrubei o braço, acabou, é isso a história. Enfim, e aí é isso que eu tô falando aqui. Então, dado o contexto que foi apresentado ali, é o que eu consigo imaginar, que seria uma busca pela libertação. E aí varia, a libertação da mãe, que meio que escravizou o moleque, que obrigou ele a matar a gente ao invés de, sei lá, arranjar um emprego, por exemplo, é uma libertação da situação financeira ali difícil, e aí, obviamente, se for esse o caso, se for o objetivo todo conseguir dinheiro e se libertar dessa situação através da condição financeira, precisa haver uma contextualização daquele. Por que eles não arranjaram um emprego normal? E aí você vai trabalhando ali a psique dos personagens, que nem eu falei. Vamos supor que o Billy, ele já tinha sido treinado pelo pai dele para ser um assassino. Vamos supor que esse demônio, apesar do Billy ter enfrentado ele, talvez não ter matado, mas ter prendido, mas o demônio continua falando na cabeça do Billy, de modo que ele não está mais sob pleno domínio das suas ações e tal, e aí o objetivo dele é se libertar não só da vida de assassino, não só da sua mãe, se for colocar a mãe como uma vilã, mas também da influência desse demônio. Aí sim ele matar o demônio no final. Então o objetivo não seria matar o presidente, mas matar o próprio demônio. É que aqui ele já matou o demônio e o demônio só serviu para dar um poder para ele. A gente pode usar esse demônio como realmente um outro objetivo final ali maior. Enfim, então, como eu disse, tem vários caminhos, né? Toda vez que eu leio uma história aqui, a gente tem vários caminhos que pode seguir, e parte do meu objetivo aqui não é ditar para você o que você deve fazer, né? Você faz o que você quiser, o que você achar melhor, mas mostrar vários desses caminhos que às vezes a pessoa, como a ideia veio, ela já ficou e não pensou muito que existiam outros caminhos. Então falou, pô, seria da hora se ele matasse o demônio para ganhar o poder. Tipo, ele é tão fodão que ele matou o demônio que veio possuir ele. Legal, mas talvez você não precise colocar isso no meio da história. Você pode colocar isso no final, para aí sim construir que esse personagem é fodão. Quando eu tava desenvolvendo um dos meus mangás, o Sociedade Zumbi, eu fiz todo o storyboard ali, e aí eu percebia que o final ele tava meio sem impacto. Ele só terminava tipo assim, beleza, resolveu o objetivo da história. Mas só resolveu o objetivo da história, não tem nada ali muito emocionante de verdade. E aí eu percebi que uma coisa que eu tinha colocado lá no meio da história, que era o protagonista contando a vida dele, né, pra outra personagem, funcionava muito bem como esse elemento de emoção no final, para tornar o final um pouco mais impactante, e não só uma resolução simples do que foi estabelecido na história. Tipo, a gente tinha que chegar ali no shopping, a gente saiu e chegou no shopping, e esse é o final da história. Mas não, teve todo o trajetório e chegaram no shopping. Mas colocar alguma coisa ali que justifique um pouco mais a história. E aí, quando eu simplesmente movi uma coisa que estava no meio da história, que era o protagonista narrando um pouco, contando um pouco da história dele ali e dos motivos de ele fazer o que ele faz na história, coloquei aquilo no final e aí deu uma justificada melhor na história e deu um final um pouco mais emocionante para ela. Então, como eu disse aqui, é interessante ele matar o demônio que veio possuir ele? Talvez se ele colocar isso lá no final, fique mais emocionante ainda, porque a gente vai acompanhar esse personagem sendo atormentado por esse demônio ao longo da história, e quando ele matar esse demônio, não só vai ser uma libertação ali do próprio demônio, como também talvez signifique a libertação daquela vida ali que ele foi obrigado a viver, porque o que a sinopse diz é que ele foi obrigado, então não é uma escolha que ele tinha. Então matar o demônio também significa essa libertação de um modo geral. E aí você consegue trabalhar a emoção da história de uma maneira um pouco mais impactante do que talvez só colocar isso lá no começo. Porque é um pouco daquilo que eu sempre falo, né? Se você mata um personagem no começo, não significa nada. Se ninguém conhece aquele personagem, ninguém sente nada por ele. Agora, se você desenvolve um personagem a ponto de que o leitor entenda quem ele é, às vezes até torça por esse personagem, se afeiçoe por esse personagem, e aí ele morre, aí sim isso tem impacto, aí sim isso tem emoção.